Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 42 do livro Leviatã. Mas antes, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o direito de julgar quais são as doutrinas favoráveis à paz que devem ser ensinadas aos súditos se encontra em todos os estados inseparavelmente dependente do poder civil soberano, quer ele pertença a um homem ou a uma assembleia. Pois mesmo para a mais medíocre inteligência é evidente que as ações dos homens derivam de suas opiniões acerca do bem ou do mal que dessas ações para eles redundam. E em consequência que quem se deixa possuir pela opinião de que sua obediência ao poder soberano lhe será mais prejudicial do que a sua desobediência irá desobedecer às leis, contribuindo assim para destruir o Estado e introduzir a confusão e a guerra civil, para evitar as quais todo o governo civil foi instituído. Assim, em todos os estados dos pagãos, os soberanos recebiam o nome de pastores do povo, pois não era legítimo que qualquer súdito ensinasse o povo sem sua licença e autorização. O direito dos reis pagãos não pode ser considerado anulado por sua conversão à fé de Cristo, o qual jamais determinou que os reis, devido a nele acreditarem, fossem desapossados, isto é, sujeitos a alguém que não ele mesmo, ou então fossem privados do poder necessário para a preservação da paz entre seus súditos e para sua defesa contra os inimigos estrangeiros. Portanto, os reis cristãos continuam sendo os supremos pastores de seu povo e têm o poder de ordenar os pastores que lhes aprouver, para ensinar a igreja, isto é, para ensinar o povo que está a seu cargo. Por outro lado, mesmo que o direito de escolhê-los pertença à igreja, pois assim era no tempo dos próprios apóstolos, ainda assim o direito pertence ao soberano civil, desde que cristão. Pois pelo fato de ser cristão, ele autoriza o ensino, e pelo fato de ser o soberano, os mestres por ele eleitos são eleitos pela Igreja. E quando uma assembleia de cristãos escolhe seu pastor num estado cristão, é o soberano quem o elege, pois tal é feito por sua autoridade. Da mesma maneira, como quando uma cidade escolhe seu prefeito, se trata de um ato daquele que detém o poder soberano, pois todo ato praticado é um ato daquele sem cujo consentimento ele seria inválido. Assim, sejam quais forem os exemplos que se possa tirar da história quanto à eleição dos pastores pelo povo ou pelo clero, esses exemplos não constituem argumentos contra o direito de qualquer soberano civil, pois aqueles que os elegeram fizeram-no por sua autoridade. Portanto, dado que em todo Estado cristão o soberano civil é o supremo pastor, que tem a seu cargo todo o rebanho de seus súditos, e que, consequentemente, é por sua autoridade que todos os outros pastores são nomeados e adquirem o poder de ensinar e de desempenhar todas as outras funções pastorais. Segue-se também que é do soberano civil que todos os outros pastores recebam o direito de ensinar, de pregar e outras funções pertinentes a seu cargo. E também que eles são apenas seus ministros, do mesmo modo que os magistrados das cidades, os juízes dos tribunais de justiça e os comandantes do exército são apenas ministros daquele que é o magistrado de todo o estado, o juiz de todas as causas e o comandante de toda a milícia, que é sempre soberano civil. E a razão disto não é que sejam seus súditos os que ensinam, mas que o sejam que vão aprender. Suponhamos que um rei cristão confira a autoridade de ordenar pastores em seus domínios a um outro rei. Com isso, ele não estará constituindo pastor acima de si mesmo, nem um soberano pastor acima de seu povo, pois tal equivaleria a privar-se do poder civil, o qual, dependendo da opinião que os homens têm de seu dever para com ele e do medo que têm do castigo num outro mundo, dependeria da opinião que os homens têm de seu dever para com ele, e do medo que têm do castigo num outro mundo, dependeria também da habilidade e lealdade dos doutores,
os quais não estão menos sujeitos do que qualquer outra espécie de homens, não apenas à ambição, mas também à ignorância. De modo que, quando um estrangeiro tem autoridade para escolher os mestres, esta é-lhe dada pelo soberano em cujos domínios ensina. Os doutores cristãos são nossos professores de cristianismo, mas os reis são pais de família, que podem aceitar professores para seus súditos por recomendação de um estranho, mas não por ordem deste, especialmente se o mau ensino redundar em grande e manifesto proveito para aquele que os recomenda, e não podem ser obrigados a conservá-lo mais do que o necessário para o bem público, que se encontra a seu cargo na exata medida em que conservam quaisquer outros direitos essenciais da soberania. Portanto, se alguém perguntar a um pastor no desempenho de seu cargo como os principais sacerdotes e anciãos do povo perguntaram ao nosso Salvador, por que autoridade fazeis essas coisas e quem te deu tal autoridade? A única resposta correta será que faz pela autoridade do Estado, a qual lhe foi dada pelo rei ou assembleia que o representa. Todos os pastores, com exceção do Supremo Pastor, desempenham suas funções pelo direito, isto é, pela autoridade do soberano civil, mas o rei ou qualquer outro soberano desempenha seu cargo de supremo pastor pela imediata autoridade de Deus, quer dizer, por direito de Deus. Assim, só os reis podem incluir em seus títulos, como marca de sua submissão apenas a Deus, Dei gratia rex, etc. Os bispos devem dizer no início de seus mandados, pelo favor da majestade do rei, bispos de tal ou tal diocese, ou então, como ministro civil, em nome de sua majestade, porque ao dizer divina providência, que é o mesmo que degrada, embora disfarçadamente, eles estão negando receber do Estado civil sua autoridade, tirando a coleira de sua sujeição civil, contrariamente à unidade de defesa do Estado.